Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 19. Livro de Filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 19. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite com os irmãos, louvar a Deus pela vida do pastor Ismael, pastor Elaine, que há 7 meses aí têm sido meus professores lá em Jaboticabal e têm nos abençoado muito naquela igreja. Louvo a Deus pela vida desse casal que tem se deixado desgastar na obra de Deus, que o Senhor continue cuidando de vocês. Louvo a Deus pelos irmãos que me acompanham, em especial meus pais, minha esposa, que Deus continue abençoando as nossas vidas. Confesso que é uma grande responsabilidade estar aqui hoje, por ser uma escola de obreiros e membros, mas também porque é a primeira vez que eu vou pregar na frente do pastor Ismael. Ele é muito corajoso de me trazer aqui sem me ouvir. Mas nós não temos nada mesmo, quem tem é o Senhor. Então, nós ficamos gratos a Deus pela oportunidade. Você achou? Pode dizer amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vê-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da própria vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Amém? Pode tomar vosso assento, com liberdade para adorar o Senhor. Meus irmãos, eu tenho acompanhado aqui os 2 pastores que me antecederam, e a matéria que nós temos estudado nesse EBON, e essa é uma carta muito rica já pela própria forma com que foi escrita. É conhecida como a Carta da Alegria, mas Paulo escreve enquanto está preso. E essa antítese faz com que a gente pense sobre a nossa própria vida. Quando eu pensava sobre a minha própria vida, pensava sobre este texto e sobre o que falar aqui nesta noite, eu me deparei com uma frase de um escritor norte-americano que diz: os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia em que você nasce e o dia que você descobre o porquê você nasceu. E pensando sobre isso, todos nós nascemos e vivemos, e muitas vezes nós gastamos, investimos pouco tempo em saber e procurar o motivo para o qual nós vivemos. E isso é um erro muito grande, porque seria uma tristeza enorme viver sem saber o nosso propósito de vida. Nós estamos aqui hoje numa escola de obreiros e membros para que nós possamos elucidar um pouco de qual é o propósito das nossas vidas enquanto cristãos, enquanto servos de Cristo Jesus. Quando a gente começa a pensar sobre esse assunto, nós podemos caminhar por um lado, por exemplo, de pensar qual é o propósito, ou qual o propósito que a nossa natureza nos leva a perseguir. A nossa natureza, ela tem uma inclinação para a carne, ela tem uma inclinação para satisfazer os desejos do nosso coração.
Então, quem vive segundo a sua própria natureza, vive buscando preencher vazios que existem na nossa existência. Esses vazios podem tentar ser preenchidos das formas mais distintas possíveis. Existem pessoas que vão tentar preencher com a família, existem pessoas que vão tentar preencher com o emprego, com o dinheiro gerado pelo emprego, pessoas que vão tentar preencher pela carreira acadêmica, pelos estudos, outros vão por uns caminhos mais tortuosos, tentando preencher pela bebida, pelo álcool, pelas drogas, por caminhos que nos levem a satisfazer a nossa carne, o nosso coração, e satisfazer e gerar prazer para a nossa alma. Não quero dizer que buscar estas coisas é uma coisa ruim, isso seria absurdo da minha parte. Todo mundo que está aqui precisa de dinheiro para viver, precisa de ter estudo. A própria Bíblia diz, olha, crescei na graça, mas também no conhecimento. Então, isso é muito rico para a nossa vida, isso é muito rico para a nossa existência. Porém, esse não pode ser o propósito final das nossas vidas. Porque se nós somos servos de Cristo, olhamos para Ele, e nós vemos que Ele não andava assim, mas o próprio texto de Filipenses vai dizer que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos então para a vida e para a maneira que Jesus viveu, nós temos que nos espelhar nele, sermos imitadores dele, afinal, nós nos intitulamos cristãos, então nada nós somos do que réplicas de Cristo. Isso faz então com que a gente comece a pensar sobre a nossa vida e a maneira como nós devemos vivê-la. Quando nós começamos a pensar sobre tudo isso, nós vamos pensar, bom, então em que nós devemos investir as nossas forças? Em que nós devemos investir o nosso tempo? Em que nós devemos pautar a nossa vida? E quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos pelo menos 2 princípios norteadores para a nossa vida: amor e abnegação. Amor e serviço. Amor e servir ao povo de Deus. E você pode pensar assim, mas existem muitos outros princípios, de fato, mas quando Jesus é perguntado, Senhor, qual dos seus maiores mandamentos, ou dos seus mandamentos, qual é o maior? Jesus responde, olha, o maior mandamento é ame ao Senhor sobre todas as coisas. Mas o segundo é semelhante a este, ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós não tivermos amor, dificilmente nós conseguiríamos cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, o amor é colocado como um princípio norteador sobre nós. Agora, então o que o serviço tem a ver com isso? Quando Pedro é questionado por Jesus, Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual a próxima fala de Jesus? Então apacenta as minhas ovelhas. Então cuida da minha igreja. Então sirva a minha igreja. Portanto, amor e serviço são princípios que devem ser norteadores da nossa existência, para que nós possamos cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Agora aqui vai um alerta. A vida de serviço para o reino de Deus não é uma vida de facilidades. Eu sei que todos nós estamos aqui numa noite de quarta-feira, querendo ouvir uma palavra de bênção sobre a nossa vida, mas eu seria imprudente se não fizesse esse alerta a você. Na nossa vida, na nossa caminhada de serviço na igreja, na nossa caminhada de serviço ao reino de Deus, nós vamos nos deparar com momentos difíceis, com momentos de aflição, com momentos de dificuldade, nós vamos nos deparar com muitas perseguições. Então, nesse momento, você pode perguntar, então qual a vantagem de cumprir esse propósito sobre a nossa vida? Qual a vantagem de viver baseado neste propósito, se eu sei que esse propósito vai me trazer dificuldades, aflições, perseguições e angústias? Eu quero dizer pelo menos 2 motivos para nós perseguirmos. O primeiro é que, embora existam perseguições, embora existam dificuldades, Deus nos disse, olha, se vocês cuidarem da minha obra, eu cuidarei da vida de vocês.
Quando ele diz isso? Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele continua, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O Senhor tem uma promessa sobre nós: vocês cuidam daquilo que eu tenho para vocês, eu cuido daquilo que é de vocês. Vocês cuidam da minha obra, eu cuido da tua família. Você se dedica para o meu reino, eu cuido dos teus negócios. Você se dedica para aquilo que eu pus na tua vida, eu cuido dos seus celeiros. Então eu quero dizer para você, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei a dificuldade que você tem passado, eu não sei qual a angústia que você tem aguentado, mas uma coisa eu quero dizer para você nesta noite: se dedique a cuidar da obra de Deus, porque as outras coisas Ele tem cuidado de vós. Se dedique no propósito que Ele colocou no teu coração, porque do resto Ele diz a você nesta noite: fique tranquilo, porque eu estou cuidando. Aleluia! Segundo motivo, existe uma promessa do quê? Uma promessa de que a nossa vida não termina aqui. Ou seja, estas perseguições não podem nos parar, porque nós não estamos caminhando para conquistar coisas deste mundo, mas nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. E o Senhor nos diz: olha, todas as angústias desse mundo não se comparam com o peso da glória que está no porvir. Então eu quero dizer para você, se você chegou aqui sem esperança, preocupado, dizendo: eu acho que eu vou parar de fazer, eu acho que eu vou entregar para o pastor, acho que depois do culto eu vou ter uma reunião com ele e vou dizer: para mim não dá mais. O Senhor está dizendo para você: continua, porque a glória do porvir é muito maior. Continua, porque esta perseguição não vai te parar. Continua, porque esta angústia não vai te parar. Mas eu, o Senhor, cuidarei de ti e da tua família. Irmão, é fácil dizer isso, mas você não sabe o problema que eu deixei em casa. É fácil dizer isso, mas você não sabe como está o meu casamento, você não sabe o problema que meu filho está passando. Mas Paulo diz aos Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que diremos a estas coisas? Que coisas? Perseguições, angústias, lutas, aflições. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não preciso saber o que você está passando, porque o Deus que eu conheço é maior do que qualquer circunstância. Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele é maior do que qualquer dificuldade. Eu conheço este Deus e quero dizer: Ele está pronto para te servir nesta noite e para te livrar deste momento difícil. Aleluias. Portanto, nós temos essa tranquilidade. Nós acalmamos o nosso coração e dizemos: vamos enfrentar esta caminhada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora eu quero entrar no texto. E você provavelmente tem aí a revista. Quando nós estamos nessa caminhada, nós vamos ter o nosso ânimo renovado. Este é o tema da mensagem de hoje: servindo haverá ânimo renovado. Agora, nós achamos muitas vezes que o nosso ânimo vai ser renovado com um anjo que vai aparecer na nossa frente. Nós achamos que a nossa vida vai ser facilitada pela uma varinha de condão que Deus vai nos dar e nós vamos tocar e a situação vai mudar. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha conosco através de relacionamentos. Assim como ferro afia o ferro, o Senhor usa as pessoas para trabalhar em nossas vidas. Então, como é que nós temos o nosso ânimo renovado na caminhada? Primeiro, pela essa promessa grandiosa que nós já falamos, mas nós temos o nosso ânimo renovado através dos companheiros que nós encontramos na caminhada. E isso tem sido um grande problema no ministério, não em São Carlos, não da Madureira, mas no ministério da igreja no geral, porque hoje existe a síndrome do super-homem. Nós estamos afetados por um pensamento secular, em que nós achamos que nós podemos tudo, que nós conseguimos fazer o que quisermos, que nós conseguimos alcançar o que quisermos sozinhos. E aí nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. E aí nós tentamos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Mas Cristo já havia nos advertido: sem mim nada podeis fazer.
A importância de ter companheiros na caminhada é porque sozinho nós até conseguimos, mas juntos nós chegamos mais longe. É porque sozinho pode até ser que você consiga, mas durante um tempo, porque chegará uma hora que o cansaço virá. Por isso a Bíblia diz, é bom que andem dois, porque se um cair, o outro levanta. E nós precisamos voltar a enxergar a beleza de termos amigos na caminhada cristã, de termos companheiros na nossa luta. É por isso que Paulo vai falar sobre Timóteo e Epafrodito, porque quando Paulo reconhece a sua fraqueza, quando Paulo reconhece as suas dificuldades, ele encontra nesses dois homens auxílio e companhia. Ele encontra nesses dois homens uma amizade que os faz continuar. E nós precisamos disso para a nossa vida. O primeiro ponto é que Paulo era humilde em reconhecer os seus fracassos. Paulo era humilde em reconhecer as suas próprias fraquezas. Era fácil? Não era. Era uma crise existencial que existia dentro dele. Ele vai dizer a Cristo: Senhor, por 3 vezes eu orei, mas o Senhor não me livra dessa angústia, desse espinho que há na minha carne. Mas o Senhor vai dizer a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: esse meu defeito me atrapalha no meu ministério, essa fraqueza aqui faz com que eu não consiga chegar onde eu preciso chegar, essa fraqueza que eu tenho está impedindo as bênçãos de chegar na minha vida. Mas quando nós olhamos para Paulo, Jesus está dizendo a ele: Paulo, na tua fraqueza eu manifesto a minha força. Eu coloquei um tesouro grandioso em vasos de barro, para que a excelência não seja tua, porque o vaso não vale nada mesmo, mas o que tem dentro do vaso é grandioso, e dentro de você a presença grandiosa do Espírito Santo de Deus. É por isso que tudo que você tem vem dele. Se você prega, é Ele. Se você canta, é Ele. Se você tem prosperado na tua vida, é Ele que tem abrido as portas. Se o teu negócio vai bem, é Ele que está te abençoando. Se a família vai bem, é Ele que está guardando. Se você está em segurança, é Ele que tem te protegido. Então nós precisamos reconhecer: Senhor, sem Tu nós não podemos nada, mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Por isso nós devemos aprender com Paulo, que não tentava ser autônomo, mas reconhecia nos seus amigos, e aqui em especial Timóteo e Epafrodito, a necessidade de companheiros na caminhada. E como é que nós encontramos, ou que nós ajudamos os companheiros na nossa caminhada? Primeiro ponto, apoiando-se através da disponibilidade. Nós precisamos voltar a estar disponíveis para a obra de Deus. Nós precisamos voltar a estar disponíveis para aquilo que o Senhor precisa de nós. É isso que o profeta Isaías vai dizer quando ele é questionado: como salvarei se não há quem pregue? Como farei as coisas se ninguém se dispõe aí? Ele levanta então a sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor, usa e envia a mim. O Senhor precisa de pessoas disponíveis na sua obra. Mas Igor, eu não tenho nada. Você não precisa ter mesmo, você só precisa ter disponibilidade, porque as ferramentas Ele te dá, o que você precisa Ele te capacita. Se coloque disponível na obra de Deus, e Ele fará grandes coisas na tua vida e no teu ministério. Não só disponíveis pela obra de Deus, mas também disponíveis a um amigo. Nós vivemos um tempo, e agora na pandemia isso foi intensificado, de um individualismo sem tamanho na história. Cada um por si, Deus por todos, é como o mundo se rege. Nós não podemos mais contar com as pessoas para nos ajudar. Cada um corre pelo que é seu, cada um busca satisfazer as necessidades da tua família, cada um busca satisfazer as necessidades da tua casa. Mas quando o outro passa por problema, irmão, Deus te abençoe, vou orar por você, aí vai dormir, nunca mais esquece lembra de orar pelo irmão. Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter companheiros na caminhada que se envolvam e que se coloquem disponíveis para nós.
Irmãos, como é difícil às vezes você ter problemas e não ter alguém para conversar. Essa pandemia levou várias pessoas à depressão e à angústia profunda. A procura por psicólogos aumentou demais. Por quê? Porque nós não conseguimos mais encontrar amigos confidentes, amigos que vão dizer para você: vem cá, eu vou te ajudar, vem cá, vou orar junto com você nesse propósito, você está precisando disso? Vem cá, nós vamos fazer uma campanha essa semana e todos os dias nós vamos orar junto ao telefone. Não precisa de muita coisa. Ah, pastor, mas o problema hoje é financeiro, eu não tenho dinheiro para dar para ninguém. Mas se coloque disponível, eu vou levar o seu currículo para algumas pessoas que eu conheço, eu vou te indicar a alguém, eu vou te ajudar da forma que eu conseguir. Isto é evangelho, nós nos colocarmos disponíveis ao outro, pela necessidade que nós também temos de ter pessoas disponíveis a nós. O segundo ponto é apoiar-se através de atos de serviço. Nós precisamos nos apoiar através daquilo que nós podemos fazer ao próximo. Paulo vai dizer no verso 25, eles foram companheiro de luta. Olha só, ele não está chamando agora eles apenas de companheiro de caminhada, ele não está chamando apenas de colega, mas está dizendo: olha, eu lutei lado a lado com ele. E quando nós olhamos para a história medieval, por exemplo, nós vamos ver que existia uma estratégia de guerra, que era não acertar o oponente para matá-lo, mas acertar para ferir, porque os companheiros de combate iriam parar para socorrer o ferido, iam se esquecer da luta. E por que isso acontecia? Porque quando você está num combate, você está no quartel junto, você dorme junto, você não tem família, a tua família é teu companheiro de combate, e você sabe que se você está olhando para frente, mas tem alguém na tua retaguarda olhando para trás, então você se sente protegido por participar do grupo. Ter companheiros de batalha é ter alguém que está intercedendo com você mesmo sem você pedir. Ter companheiro de batalha é ter alguém que fica feliz com as tuas conquistas, é ter alguém que fica feliz e se alegra quando a tua igreja vai bem, quando o teu ministério vai bem, quando você vai lá e prega e as pessoas recebem, Deus te honra, e a pessoa vai dizer: irmão, eu fiquei feliz porque Deus te usou lá, conta comigo, eu sou teu companheiro de batalha. Mas Deus está levantando exércitos aqui hoje, Deus está te trazendo aqui hoje para dizer: eu vou levantar pessoas para te ajudar, e eu vou te colocar para ajudar pessoas, e assim o ministério de São Carlos vai chegar mais longe, em nome de Jesus. Eles realmente estavam com Paulo, andando junto, sofrendo junto. Eles não estavam lá se Paulo precisasse, como se fosse um jogador no banco de reservas. O técnico escala os 11, mas deixa alguns no banco, porque se alguém se machucar, se acontecer alguma coisa, ele tem uma peça de reposição. Isso não é ser companheiro de combate. Apoiar-se através de atos de serviço envolve atitude, envolve proeficiência, envolve você se colocar à disposição, mas não dando o seu telefone: se ele ligar eu vou, se ele não ligar eu não vou, mas é colocando-se à frente do problema. Irmão, conta comigo. Aí ele vai, você está vendo que ele não te chamou? Irmão, mesmo assim eu estou aqui. Irmão, nós precisamos ativamente nos apoiarmos uns aos outros. Terceiro ponto: nós precisamos se apoiar através de palavras de afeto e honra. Verso 20, não tenho ninguém como ele. Verso 25, ele foi irmão, cooperador, parceiro. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos de uma palavra amiga. As palavras têm poder, seja de magoar, como de dar vida, de renovar o nosso ânimo. Como é bom quando você chega frustrado, quando você chega em casa do serviço cansado, você reclama alguma coisa, e em vez da pessoa dizer: também você não fez isso, não, a pessoa simplesmente diz: ei, na próxima vez vai ser melhor.
Ei, vem aqui porque eu vou te ajudar. O que você precisa para melhorar isso que você está fazendo? O que nós precisamos é nos colocarmos à disposição, termos atos de serviço, mas valorizarmos a palavra falada. Nossa geração tem dificuldade com isso. Hoje você dizer que ama alguém é careta. É isso que as pessoas tentam passar no mundo por aí. Mas nós que estamos aqui, somos seguidores de Cristo, somos embaixadores dele na terra, nós precisamos continuar propagando o evangelho das boas novas. Nós precisamos continuar entregando palavras de bênção e de ânimo para as pessoas, para que elas se sintam renovadas e possam continuar a sua caminhada. Provérbios 15, 22, Salomão vai dizer assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Aleluias! Salomão está escrevendo isso porque essa é a necessidade que a igreja tem, de pessoas que estão dispostas a amparar umas às outras. E eu quero dizer a você, se você não aconselhar um amigo quando ele precisar, ele vai buscar conselho nos ímpios. E dos ímpios o conselho que ele vai ter é: está com problema no casamento? Larga mesmo. Nós precisamos de bons conselheiros para que os nossos planos vão bem. E Deus quer te usar para ser um conselheiro. Mas Igor, eu não tenho formação, eu nunca fui consagrado a nada. Não precisa. Você como mãe tem que dar bons conselhos aos seus filhos. Você como filho tem que dar bons conselhos aos seus amigos. Você como pai tem que dar bons conselhos aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas que também são pais. Nós precisamos apoiar uns aos outros para que as pessoas vejam Cristo em você. Nós temos às vezes a sensação de que nós só conseguimos ganhar as pessoas para Cristo quando alguém nos dá a oportunidade de falar sobre a salvação. Mas as maiores pregações são aquelas que não são ditas palavras, mas que os exemplos convencem de que existe mudança verdadeira em Cristo. A pessoa tem que olhar para você e dizer: nossa, como ele está preocupado no meu bem-estar. Por que ele é assim? Porque Cristo também foi assim. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que morresse em uma cruz. Morresse a cruz para você que é bonitinho e está aqui? Não! Morresse a cruz para cada pecador que está andando perdido nos valados dessa cidade. Então nós precisamos ser como Cristo, amar ao povo, amar as pessoas, capaz de dar a nossa própria vida por eles. Na cultura do reino, nós somos animados e animamos com boas palavras. Nós precisamos voltar a liberar boas palavras sobre a nossa vida. Nós não podemos mais termos relapsos enquanto a isso. Quantas vezes nós vemos um filho atribulado e nós dizemos: esse menino aqui nunca vai dar em nada. Não! Eu preciso lançar boas palavras, porque na tua palavra existe um poder espiritual capaz de mudar o paradigma do mundo espiritual. Nós precisamos liberar boas palavras. Agora, além de nós termos companheiros na nossa caminhada, nós temos um serviço a fazer. E para muitos de nós que estamos aqui hoje, somos obreiros, outros que são membros, mas que têm família, e que têm amigos, que têm pessoas que precisam de cuidado, nós precisamos servir e cuidar o povo de Deus. E quando nós servimos e cuidamos do povo de Deus, nós temos o nosso ânimo renovado. Aqui neste texto de Filipenses nós temos 3 exemplos: Paulo, Timóteo e Epafrodito. No verso 19, Paulo ficaria animado em saber do avanço da igreja. No verso 20, Timóteo animado em buscar o bem-estar da igreja.
No verso 26, Epafrodito desejoso em rever a sua amada igreja. Nós precisamos valorizar a nossa igreja. Não estou falando das paredes que envolvem este templo, mas da comunidade que aqui se reúne para cultuar. Nós precisamos voltar a valorizar o corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo que nós venceremos. Quando nós chegarmos na igreja, quando nós chegarmos nos céus, a igreja que vai subir é o corpo de Cristo. As paredes aqui ficarão, mas nós subiremos ao encontro do nosso noivo. Os três buscavam o bem-estar da igreja, e isso não era um pequeno repartimento da sua vida. Isso não era uma pequena parte da sua existência, não. Isso era o tema central da sua caminhada. Isso era o tema central da sua vida. É como se ele tivesse ouvido o mesmo questionamento de Jesus a Pedro: tu me amas? Então cuida do meu povo. Nós vivemos em uma era onde cada um corre por si. E nós temos a tendência de ter as nossas posses, de ter os nossos desejos de propriedade. E a gente diz: é a minha esposa, é o meu marido, é o meu filho, é a minha casa, é o meu carro, é a minha casa, é a minha igreja, é a minha agenda, é o meu tempo. E o meu tempo precisa ser dedicado a quê? A mim. Mas este pensamento não leva em conta que quando Paulo ele se encontra com Jesus, ele fala coisas como: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade eu a tenho como esterco, porque agora o que eu quero é cumprir a vontade de Deus em minha vida. Eu sei o quanto isso parece distante de nós, porque todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos estudar, todos nós temos prova na faculdade, todos nós temos os nossos afazeres, e às vezes nós não temos tempo. Mas nós precisamos rever as nossas propriedades, as nossas prioridades. Nós precisamos rever o nosso propósito. Porque não adianta nós dizermos: o meu propósito é servir a Deus e o seu reino, mas a nossa vida é servir a nós mesmos através das nossas coisas. O meu propósito é servir ao reino, mas depois que eu troco de carro, eu nunca mais dei carona para ninguém para ir para a igreja. O meu propósito é servir ao reino, mas na minha casa não pode ter culto familiar. O meu propósito é servir ao reino, mas o meu testemunho não inclina para o reino, mas inclina para satisfazer as minhas vontades. Mas nós precisamos, através desta palavra, transformar o nosso entendimento, porque o nosso culto é racional. Então nós precisamos mudar a nossa mente, para que a nossa mente mude as nossas escolhas, e as nossas escolhas mude o nosso testemunho, e o nosso testemunho ganhe as pessoas para Cristo Jesus. Nós quase nunca pensamos na igreja, mas aí eu tenho uma pergunta: de que vale um braço fora do corpo? Se nós somos corpo de Cristo, e eu estou sendo gentil em dizer que nós somos um braço, talvez a gente seja a unha do dedão do pé, mas o fato é que se nós estamos dentro de um todo, que valor nós temos separado? Nenhum. Mas o nosso valor não está na nossa inteligência, não está na nossa voz, não está no nosso talento. O nosso valor está em fazer parte de algo que é muito maior do que nós. O nosso valor está em ser inserido em Cristo, através do corpo que é a igreja. Com a analogia do corpo eu não entendi, mas então eu vou usar o que Jesus usou da árvore. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, quem estiver em mim dará frutos,
mas quem não estiver será lançado fora. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é fazer parte desse corpo. Nós não podemos, eu estou em Cristo de domingo e de quarta, mas no resto da semana eu estou incluído e envolvido com as minhas coisas e os meus afazeres. Não! Nós precisamos estar em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, a seiva colhe os nutrientes da terra e leva até a nossa boca. O nosso ânimo é renovado, a alegria através do Espírito Santo, a transformação no nosso coração, a nossa mente é transformada, nossas escolhas são mudadas, e as pessoas dizem: lá vai alguém que serve verdadeiramente a Cristo, porque ele está inserido no corpo de Deus. Aleluias. Cuidar do povo de Deus é um cansaço que descansa, mas anima. Todos nós sabemos que fazer a obra de Deus não é fácil. Nós trabalhamos, chega em casa cansado, tudo que queremos é sentar no sofá e assistir Netflix. Mas nós temos um compromisso não com a igreja, porque seria um elo muito fraco para ser quebrado, mas um compromisso com o dono da igreja. Meu irmão, entenda que quando você se alista para esse propósito de vida, você não se alista para ser obreiro, você não se alista para ser diácono, você não se alista porque você tem uma carteirinha de membro, não. O teu elo com a igreja é Cristo Jesus, que morreu na cruz por você e disse: me ama, então cuida da minha igreja. E esse elo não pode ser quebrado tão facilmente, mas esse elo deve ser mantido. É por isso que Deus vai dizer a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque vida cristã envolve esforço e bom ânimo. Se você não se esforçar, você não vai passar dessa semana, você não vai passar do próximo mês. Mas se você esforçar, ter bom ânimo e reconhecer que é Cristo quem te dá força, então você vai aguentar mais um mês, mais um ano. Você vai aguentar até a volta de Cristo Jesus, e você vai ouvir a trombeta soar. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, a igreja, seremos transladados para os céus. Mas a nossa natureza é difícil. Existe um princípio da física chamado inércia. Não quero aqui dar aula de física, mas resumidamente é a tendência que um corpo tem em continuar do jeito que está. Se um carro está em movimento, você precisa de um aparato chamado freio, sistemas de freio, para parar o carro, porque se não tivesse, a tendência é que o carro continue em movimento. Se o carro estiver parado, você precisa de um motor para que o carro ande, porque senão a tendência é que ele fique parado. E nós somos assim. Se nós nos entregamos à dificuldade, se nós nos entregamos à angústia, se nós nos entregamos às dificuldades que aparecem na caminhada, a gente vai ficar prostrado, sentado, e nós nunca vamos conquistar nada nesta vida. Mas se nós nos levantarmos e dissermos: eu não consigo, mas Cristo está comigo, está difícil, mas Cristo está comigo, está complicado, mas eu creio que Cristo está comigo, e quando tiver difícil demais, eu vou recarregar as minhas forças na oração, e Ele vai renovar o meu ânimo pela presença que há no Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é essa força eletromotriz que te faz avançar e que te faz chegar aonde você precisa. Quem já ouviu falar que quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir? É a nossa natureza nos empurrando para um declínio, nos querendo nos ver prostrados.
Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui hoje para renovar as tuas forças, para renovar o teu ânimo e para dizer: não te mandei, então esforça e tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, eu estarei contigo por onde quer que andares, seja aqui na sede, seja na tua congregação, seja no trabalho pastoral ou nas visitas, seja no trabalho de intercessão, por onde quer que você andar, o Espírito Santo vai com você. Ele vai abrir portas onde não tem, Ele vai mudar as situações onde você entrar, porque existe uma promessa: onde você estiver, estarei eu contigo. Por isso nós precisamos romper barreiras, sair da nossa zona de conforto e lutar contra a nossa própria vida para a gente conseguir alcançar os propósitos de Deus em nós. É por isso que Davi vai dizer no seu salmo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da sua vida, para que eu possa contemplar a sua formosura. Ele está dizendo: eu peço ao Senhor, mas eu também faço a minha parte buscando. Eu peço a ajuda do Altíssimo, mas eu me esforço buscando. Eu peço a ajuda do sobrenatural, mas o que é natural e eu tenho que fazer, eu faço, e eu chegarei onde eu preciso. Aleluias. Quando Jesus está naquela festa de casamento, e a Bíblia diz que o vinho acaba, e a mãe de Jesus vem a ele e diz: Senhor, mestre, o vinho acabou. E Jesus dá uma resposta até que atravessada para ela: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ela sai dali, o que ela faz? Se senta? Não. Ela procura os servos e dizem: olha, busquem 2 vasos, tragam aqui e fiquem prontos, porque quando o Senhor falar, vocês obedeçam tudo o que Ele disser. O que nós aprendemos? Enquanto não é chegada a hora de Cristo fazer o milagre, eu preparo o natural, para que o milagre possa acontecer na minha vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo a você: eu vou fazer o milagre, mas enquanto ainda não aconteceu, vai visitando, vai orando, vai pregando, vai louvando, vai buscando, vai salvando, vai se esforçando, porque quando eu chegar, o milagre se manifestará na tua vida, e todos verão que a glória de Deus é na tua vida. Aleluias. Alabassori miquianda alabassai. Aleluia, aleluia. Aleluias. Muitos de nós estamos andando no modo avião do celular, modo economia de bateria. A gente faz só o mínimo. A gente faz só o que pede. Pediu por orar 10 minutos, a gente ora 10 minutos com o cronômetro contado. É para ler a Bíblia, eu leio aqui de quarta, de domingo, o texto que é aberto, mas em casa não precisa. Nós precisamos sair dessa zona de conforto e prepararmos a nossa estrutura, e prepararmos a nossa vida, e prepararmos a nossa casa, e nos organizarmos e rever as nossas prioridades, porque chegará um tempo em que o Senhor vai começar a fazer coisas que você vai dizer: como que isso está acontecendo? Da onde surgiu? Mas é o Senhor honrando os teus pedidos, honrando a tua oração, honrando os poços que você está cavando, honrando os tocos que você está tirando. Está chegando o tempo em que você será honrado, sim, mas enquanto isso, vai trabalhando para Jesus, vai trabalhando para Jesus, e Ele vai renovando o teu cansaço, Ele vai renovando a tua alma, Ele vai renovando o teu ânimo, pelo poder que há no Espírito Santo. Para que a gente possa terminar, nós temos o ânimo renovado ao praticar a gratidão pela contínua bondade de Deus. Nós precisamos aprender a ser gratos. Nós somos seres que gostamos de pedir. Pedimos demais, mas nós não conseguimos muitas vezes reconhecer o que o Senhor já tem nos dado. Nós precisamos
entender que ser gratos é fonte de ânimo para as nossas vidas. Nos versos 26 a 30, Paulo lembra que Epafrodito quase morreu, mas ele não reclama de que Epafrodito quase morreu, ele não reclama que ele está preso, ele não reclama da sua impotência diante aquela enfermidade, não, tudo o que ele faz é agradecer a misericórdia que Deus teve do seu amigo. Nós precisamos aprender a agradecer o que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Eu sei que você queria que a tua congregação estivesse cheia. Eu sei que você queria que as tuas agendas estivessem lotadas. Eu sei que você queria que o teu filho já estivesse aqui na igreja. Eu sei que você queria que o teu pai estivesse salvo, ou o teu marido já estivesse aqui. Mas enquanto ainda não chegou este momento, vai agradecendo aquilo que Deus já tem feito por você. Vai agradecendo o pão que tem na tua mesa, vai agradecendo que passou a pandemia, muitos morreram, mas você está aqui nesta noite, com saúde para erguer a sua mão e adorar ao Senhor. Ele poderia reclamar daquilo que lhe apertava, mas ele preferiu ressaltar aquilo que lhe dava esperança. É isso que o texto diz. Traga à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos colocar nas nossas mentes aquilo que nos dá esperança. Está difícil? Tá, mas o Senhor tem algo maior para mim. Tá complicado? Tá, mas pelo menos Ele está caminhando comigo. Tá complicado? Tá, mas eu sei que mesmo que isso aqui não der certo, existe uma mansão celestial sendo preparada para mim, e lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, mas lá nós poderemos dizer: Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da tua glória. Lá nós o veremos face a face, e nosso ânimo será renovado por completo. 1 Crônicas 16, o rei dá uma ordem: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome e divulguem para as nações o que Ele tem feito por nós. Cantem para Ele, louvem ao seu nome e contem de todos os seus atos maravilhosos. Você pode por um minuto agradecer a Deus aquilo que Ele já fez na tua vida. Lembra aí da onde Ele tirou e onde Ele te trouxe hoje. Eu sei que você tem muitos pedidos a fazer, mas Ele já tem feito tanto por você. Exercite um momento de gratidão e diga: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Dois minutos, eu termino. Paulo não é iludido. Paulo não vive no conto de Alice no País das Maravilhas. Porque Paulo agradece por aquilo que ele tem recebido e ignora as circunstâncias que lhe apertam. Não quer dizer que ele não vive na realidade, mas quer dizer que ele conhece o Deus que tem na vida dele. E acima de tudo, Paulo sabe que mesmo que ele não viver, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Então o que é dele está garantido. O Senhor já morreu e pagou os seus pecados. Então agora ele pode dizer: Senhor, eu estou pronto e eu tenho a minha vida como esterco, mas o que eu quero é fazer a tua vontade. Se eu for, eu agradeço porque eu estarei com ele. Se eu não for, eu agradeço porque ele tem me dado mais oportunidade de falar dele. Mas tudo é dele, por ele, para ele, e a minha vida é pautada naquilo que Ele faz por mim. Lamentações 3:21
Disto me recordarei na minha mente e por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, por isso esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele e para a alma que o busca. Aleluias! Nós temos uma esperança grandiosa, que o Senhor está nos esperando. O Senhor está esperando a alma que o busca. O Senhor está esperando aqueles que nele esperam. O Senhor está guardando, a nossa porção é Ele, diz o Senhor. Nós aprendemos que o nosso ânimo é renovado com os nossos companheiros de caminhada. Nós aprendemos que o nosso ânimo é renovado quando nós servimos a igreja. Nós aprendemos que Deus ainda tem muito por fazer a nós, mas nós somos gratos por aquilo que Ele já fez. Mas se eu pudesse fechar agora, eu queria dizer a você: você não está sozinho. Ânimo, coragem, garra, continue, porque o Senhor tem cuidado de vós. Eu espero que essa palavra continue falando ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em nossas vidas, de maneira a que nós consigamos continuar nesta caminhada. Pode estar difícil, mas nós sabemos que o nosso alvo é Ele, que nós esperamos por Ele e que Ele tem cuidado de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.